Você já ouviu falar que orixás e inquices seriam a mesma coisa? Muita gente que começa a estudar ou frequentar o candomblé ou a umbanda acaba se confundindo. Afinal, estamos falando de divindades diferentes ou de manifestações de uma mesma força espiritual. Hoje, nós vamos mergulhar juntos nessa questão. Vou te mostrar as diferenças e as semelhanças entre os orixás da tradição Yorubá e os inquices da tradição Banto. Mais do que nomes diferentes, estamos falando de caminhos complementares de uma mesma ancestralidade. Mas antes, quero saber de você, qual é a sua relação com a espiritualidade? Você já trabalha com orixá e inquice, ou está apenas começando a conhecer? Deixe aqui nos comentários a sua experiência ou dúvida. Eu leio cada mensagem e, quem sabe, sua história pode até aparecer em um próximo vídeo. E claro, deixe o like, inscreva-se e ative o sininho para fortalecer o canal e para que essa mensagem chegue a mais pessoas. Os orixás são divindades da tradição Yorubá, nascidas na região da África Ocidental, sobretudo nos territórios que hoje conhecemos como Nigéria e Benin, e que chegaram até nós preservando histórias, cantigas, rituais e fundamentos que atravessaram séculos. Já os inquices pertencem à tradição Banto, que se espalhava por vastas regiões da África Central e parte do Sul, entre povos de Angola, Congo, Moçambique e Cabinda. Cada uma dessas culturas, com suas línguas e costumes próprios, encontrou uma forma de nomear, cultuar e se relacionar com as forças da natureza e com a espiritualidade. Mas apesar das distâncias geográficas e das diferenças culturais, ambas reconhecem que o mundo não é apenas matéria, é energia viva, sustentada por divindades que regem os elementos e guiam os destinos humanos. É importante lembrar que tanto os povos iorubais quanto os povos bantos não podem ser categorizadas estritamente como politeísta ou monoteísta, sendo considerada por alguns como uma forma de monoteísmo difuso ou politeísmo com monoteísmo, onde existe um ser supremo criador do universo, e os orixás são divindades intermediárias, recebendo culto. Portanto, venera-se um Deus único e supremo, mas também se adora uma multiplicidade de forças divinas. Os orixás, que atuam como elos entre o mundo físico e o espiritual, esse Deus é conhecido como Olodumare ou Olorum, enquanto para os bantos é chamado de Zambi, o princípio original e força criadora. A partir dessa fonte única, nascem os orixás e os inquices, não como deuses separados, mas como manifestações de aspectos específicos da natureza e da vida, guardiões que se apresentam com nomes, histórias e símbolos diferentes. Assim, podemos entender que a essência é uma só, o movimento divino que estrutura o universo, que se revela na água, no fogo, no vento, nas florestas, nos raios e também dentro do coração humano. Orixás e inquices são faces distintas de uma mesma energia ancestral. Enquanto os iorubais contaram essa história através dos mitos e das cidades sagradas, os bantos preservaram-na através da ligação direta com a terra, com os ancestrais e com os ciclos da natureza. Duas raízes, dois caminhos, mas uma mesma essência espiritual que atravessa séculos, oceanos e culturas. Quando olhamos para os orixás e os inquices, logo percebemos que, embora os nomes mudem, a função espiritual de muitos deles é equivalente. Isso acontece porque ambos os povos, Yorubá e Banto, sempre tiveram uma relação íntima com a natureza. Eles observaram os rios que nutriam as aldeias, os ventos que espalhavam as chuvas, o trovão que impunha respeito, o fogo que transformava e a terra que sustentava. Cada uma dessas forças foi compreendida como viva, consciente, dotada de personalidade, energia e poder. Assim nasceram os cultos aos orixás e aos inquice, como formas de se relacionar com aquilo que ultrapassa o humano, mas que, ao mesmo tempo, está presente em cada detalhe da vida. Um exemplo claro dessas semelhanças é o da divindade das águas doces. Nos iorubais, temos Oxum, senhora dos rios, da fertilidade e da doçura. Nos bantos, temos Dandalunda, que também guarda os segredos das águas doces e é associada à prosperidade, ao amor e à vida que renasce. São nomes diferentes, mitos diferentes, mas ambas representam a mesma energia sagrada que se manifesta nos rios. Outro paralelo pode ser feito entre Xangô, senhor do trovão e da justiça no panteão Yorubá, e o Nkosi Mukumbi, que nas tradições bantas também se relaciona com o trovão, a força e o equilíbrio da lei.
Essas correspondências não significam que sejam cópias uns dos outros, mas sim que povos diferentes reconheceram a mesma força primordial da natureza e a traduziram em suas próprias linguagens. O que os aproxima ainda mais é a função espiritual que exercem. Orixás e inquices não apenas regem fenômenos naturais, mas também refletem características humanas e guiam aspectos da vida. Eles ensinam através de histórias e mitos, mas também se manifestam no dia a dia, inspirando coragem, disciplina, amor, sabedoria, prosperidade e equilíbrio. Eles não são entidades distantes. São divindades que caminham junto do povo, respondem às preces, aceitam oferendas, aconselham por meio dos oráculos e, sobretudo, são forças que transformam a vida daqueles que se conectam com eles de forma verdadeira. Assim, ao analisarmos com atenção, percebemos que as semelhanças não estão apenas nos elementos da natureza que representam, mas também na forma como se relacionam com o humano. São guias, protetores, conselheiros, justos e implacáveis quando precisam corrigir, mas também acolhedores e generosos quando o pedido é sincero. Eles são a ponte entre o mundo visível e o invisível, entre a terra e o sagrado. Apesar de orixás e inquices partilharem a mesma essência espiritual, é nas formas de culto que percebemos diferenças significativas. Isso acontece porque cada povo organizou sua relação com o sagrado de acordo com sua língua, sua cultura, sua visão de mundo e seus modos de viver. Os iorubais estruturaram o culto aos orixás com uma liturgia marcada por rituais de iniciação, hierarquias de sacerdotes, oráculos como o Ifá e uma tradição oral repleta de histórias, os Ita, que explicam a origem e os feitos de cada divindade. Nos rituais, cada orixá é invocado com cânticos específicos, toques de atabaques e danças que representam seus movimentos e poderes, sempre em harmonia com a comunidade que participa. Já entre os povos bantus, o culto aos inquices tem outra dinâmica. Ele está profundamente ligado ao conceito de ancestralidade divinizada, onde muitos inquices são vistos não apenas como forças da natureza, mas também como espíritos ancestrais que alcançaram a condição de divindade. Isso dá ao culto uma característica muito própria. Enquanto os iorubais enfatizam a ligação dos orixás com a criação do mundo e os elementos primordiais, os bantus colocam grande peso no elo entre os inquices e os antepassados, ressaltando o caráter comunitário e familiar da espiritualidade. Nos rituais de candomblé Angola, por exemplo, os toques de tambor, as cantigas em Kimbundu ou Kikongo e as formas de saudação seguem uma estrutura diferente da nação Queto, evidenciando a pluralidade das tradições africanas que chegaram ao Brasil. Outra diferença marcante está na forma de entender a incorporação. Entre os iorubais, os orixás descem sobre o corpo do iniciado para dançar e manifestar sua energia, mas a relação é sempre mediada pela tradição do terreiro e pelos segredos de cada sacerdócio. Entre os bantus, os inquices muitas vezes se manifestam de forma mais direta, e certos rituais destacam não apenas o poder da divindade, mas também sua ligação com espíritos que acompanharam a comunidade ao longo das gerações. Essa característica reforça o vínculo dos inquices com a ancestralidade viva, que se renova e fortalece a cada ritual. Essas diferenças não significam oposição, mas sim riqueza cultural. Cada tradição guardou sua forma própria de louvar o sagrado, preservando a memória de seus povos e adaptando-se às realidades que encontraram na diáspora. O importante é compreender que tanto orixás quanto inquices, apesar de celebrarem energias semelhantes, são cultuados com liturgias, cantos, danças e símbolos distintos. Essa diversidade é um reflexo da vastidão espiritual africana, que não cabe em um único molde, mas floresce em múltiplas expressões. Na prática, significa que, quando falamos de orixá e inquice, estamos olhando para a mesma energia primordial, mas refletida em culturas diferentes. É como se a natureza tivesse um único coração, mas cada povo escutasse sua batida de um jeito distinto. Pense na água. Em uma tradição, ela é chamada de Oxum, em outra, de Dandalunda. Mas no fundo, ambas representam a força das águas doces, a fertilidade que brota das margens dos rios, a beleza que encanta e o renascimento que a vida sempre pede. E não é apenas a água. Quando olhamos para o fogo, os iorubás o chamam de Xangô, senhor da justiça e do trovão. Já os povos bantu reconhecem em Nkosi Mukumbi ou Nkosi, a centelha da lei e do poder. O vento que sopra pode ser Oiá ou Yansan em uma nação, ou Matamba em outra.
A terra que sustenta o mundo pode ser Onilé no culto Yorubá, ou Katendê na tradição Bantu. São nomes diferentes, histórias diferentes, mas todos apontam para o mesmo princípio: a natureza viva, divinizada, falando conosco através de símbolos e arquétipos. É como olhar para o mesmo rio a partir de duas margens opostas. De onde você está, a paisagem muda, as palavras mudam, mas a água que corre é a mesma. Essa é a chave para entender Orixá e Inquices. Não são divindades rivais, nem energias separadas. São reflexos de uma mesma luz em espelhos culturais diferentes. Quando reconhecemos isso, percebemos que não há divisão entre um e outro, mas continuidade. Orixás e Inquices são faces de uma mesma ancestralidade que atravessou oceanos, resistiu à escravidão, guardou sua força nos terreiros e continua presente hoje. Honrar um é, de certa forma, honrar o outro, porque ambos nos lembram que o sagrado é um só, ainda que seja chamado por muitos nomes. O importante é entender que não existe competição ou hierarquia entre Orixás e Inquice. Eles não são rivais, nenhum deve ser considerado maior que o outro. Ambos são expressões sagradas de uma mesma criação, diferentes formas de um mesmo sopro divino que molda a natureza, o tempo e a própria vida. É como se o Criador tivesse acendido várias chamas em diferentes pontos da terra, e cada povo desse a essa chama um nome, um canto, um gesto de reverência. Cada tradição preserva sua maneira única de se conectar com o divino e de manter viva a ancestralidade africana. Os Yorubás guardaram os orixás com seus mitos e rituais. Os povos Bantu preservaram os Inquice com suas rezas e fundamentos. Quando essas tradições atravessaram o oceano, chegaram ao Brasil e se misturaram com dores, resistências e esperanças. Elas se adaptaram, se transformaram, mas nunca deixaram de carregar a essência daquilo que são, caminhos de luz para que o ser humano não esqueça de onde veio. E talvez o maior aprendizado seja justamente esse: a diversidade de nomes, de ritos e de formas não nos separa. Pelo contrário, nos mostra que o sagrado é amplo, plural e vivo. O mesmo rio pode receber 1000 nomes diferentes ao atravessar terras distintas, mas sua água continuará sendo água. Assim também é o divino. Pode se chamar Oxum ou Dandalunda, Xangô ou Incoassi, Iansã ou Matamba, mas em todos os casos ele é a força vital que pulsa dentro da criação. O que aprendemos, ao olhar para Orixá e Inquice, é que a espiritualidade não cabe em fronteiras, nem em rótulos. Ela é maior que o idioma, maior que a geografia, maior até que a própria história. A ancestralidade africana nos ensina que o sagrado não se limita. Ele se multiplica, se adapta, se renova e permanece. No fim, não importa o nome que você pronuncia na reza, o que importa é a fé que vibra em seu coração e a reverência que você oferece à natureza, ao Criador e aos ancestrais.